Olá, povo santo de Deus, pastor Paulo Borges, mais um dia de devocional e vamos avançando para o nosso crescimento espiritual, porque estamos aprendendo sobre a derrota de Satanás no mês de junho. Mês de julho, vamos aprender matéria nova, mas isso aí já é para o dia 1º em diante, tá bom? Vamos lá? A derrota de Satanás e a salvação do homem, o qual foi reconduzido à presença do Pai, estavam previstas no plano divino. O Senhor age com justiça. Logo, essa obra precisava ser feita por alguém que não tivesse nada do diabo. Por não haver um justo sequer, o Altíssimo deu o seu Filho para tomar o nosso lugar, morrendo pela nossa queda e sofrendo as penalidades impostas. Veja, realmente, não existia um só justo na terra, né? Porque quando o homem caiu, né, ele se corrompeu o início da criação. Ele foi os primeiros criados, acabaram se corrompendo, e depois deles, né, toda a humanidade sofreu essa penalidade pecaminosa. Então, era necessário, né, que toda a humanidade ela fosse resgatada, ela fosse salva. Mas, diante de toda a humanidade, sem exceção, estar contaminada, ou seja, era impossível de alguém fazer tal sacrifício, porque tinha sempre alguma coisa do diabo na vida dela, não havia pureza 100%, foi necessário que Deus, o Pai, enviasse o seu Filho para esse resgate extraordinário que aconteceu. Em determinado momento na cruz, quando Cristo sentiu todo o peso do pecado sobre si e nada mais restava na conta do ser humano, ele declarou: está consumada aquela obra, e morreu. João 19, verso 28 ao 30. Dando continuidade à sua tarefa, Jesus desceu ao inferno e, na casa do diabo, quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Isaías 14:5 e Efésios 4:9. Nós vemos que Jesus ele desfaz tudo mesmo, absolutamente tudo. O inimigo havia tomado, né, como dominador de todas as coisas. Antes do sacrifício de Jesus, o homem ele passou, né, por processos muito difíceis, onde muita gente sozinha não conseguia sair de certos demandos, de certas mazelas do diabo. Mas após Cristo resgatar, clamando ao Senhor, fomos resgatados, fomos livres e libertos. Jesus cumpriu um papel fundamental de resgate e salvação por todos nós. Por isso não importa o mal causado pelo reino das trevas. Em nome de Jesus, ele será destruído. A nossa batalha não é contra a carne e o sangue, e sim contra as forças do mal que querem nos envergonhar e destruir. Efésios 6:12, né? Estamos realmente numa guerra, numa batalha espiritual, onde podemos nos lembrar que o Jó, ele foi afrontado, né, em todas as áreas da sua vida. Assim como o inimigo, ele foi à presença de Deus para dizer que o Jó, né, ele realmente só era a pessoa que era, ele só era firme na presença do Senhor, porque ele tinha tudo o que ele precisava. O Senhor concedia todos os benefícios para ele. Então veja, Deus, ele mais uma vez ele diz, né, que Jó jamais negaria a sua fé. Deus conhecia bem o coração daquele homem, e esse homem não negou a sua fé, mas manteve firme a sua postura. Agora, para que Deus nos socorra, temos de viver em comunhão com Ele, recusando as tentações, mesmo as pequenas, pois elas nos impedem de receber o auxílio divino. Lembra que Jesus fala que o problema não são as grandes raposas que trazem, né, problemas às vinhas. Ele diz o que mais realmente traz perigo, né, e destruição às vinhas são as pequenas raposas. Às vezes você pode dizer: mas eu não faço mal a ninguém, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, mas aquela pequena mentirinha, aquela pequena coisinha, né, que você ali fraudulosamente faz, entenda, são essas pequenas coisas que vão impedindo do homem voltar a ter acesso ao Pai Celestial, né, separando ele e tirando ele realmente da provisão divina em toda a sua maneira de viver. Então nunca se separe de Deus. E a única forma de estarmos distantes dele é deixando com que pequenas coisas, muitas vezes, nos atrapalhem, nos cerquem e nos impedindo de viver a santidade. Amém? É o momento da pérola do dia. A pérola do dia, povo santo, está em Colossenses 1, verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Realmente, Jesus, quando morreu por nós, o Pai tirou toda a humanidade das trevas por causa desse sacrifício, pegou ele e transportou ele para o reino do Filho.
do seu amor, né? Um filho que ele ama, um filho que ele realmente obedeceu até o fim, até a morte de cruz, e nós vemos que todos nós somos resgatados para essa realidade como filho dele. E aí as trevas, elas foram arrancadas de nós, mas nós precisamos nos manter firmes na luz, fiéis a ela, e não voltar para as trevas. As trevas não é o nosso lugar. As trevas é o lugar onde o inimigo está. Nós fazemos parte do reino de Deus. Fique firme você com a salvação de Cristo Jesus. É momento de oração. Vamos orar, povo santo? Nosso Deus e Pai, louvado seja o Senhor por nos retirar das trevas. Somos gratos pelo Senhor nos transportar ao reino do Filho e do seu amor. Reino que nos ama, reino que cuida de nós, que nos abençoa em tudo o que precisamos. Tu és a nossa grande salvação, a provisão que o homem sábio que encontrou nas tuas palavras a verdadeira alegria da vida. Por isso, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício por cada um de nós. Em nome de Jesus. E amém. Amém? Glória a Deus. Guarda a tua vida, o teu coração e deixa o Espírito de Deus abençoar você. Estamos na Rua do Comércio 65 e ali fica no centro de Nilópolis, ao lado da prefeitura e das lojas americanas. Eu quero você lá com a gente, nesses nossos cultos que vão muito trazer vitória para o seu dia a dia. Aguardamos você. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau.